Olá, queridos, graça e paz. Nesse vídeo eu quero compartilhar um texto com vocês que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37. O versículo 25, que é o nosso texto base, diz assim: E eis que um legista se levantou e disse, para experimentá-lo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nesse texto, Jesus ele vai nos narrar a parábola do bom samaritano, logo após ser questionado, ser interrogado por um escriba, um especialista da lei, um intérprete da lei. Esse escriba vai se aproximar de Jesus e perguntá-lo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, sabendo que ele era um intérprete da lei, um especialista da lei, Jesus vai dizer: Como que tu lê a lei? Como tu interpreta a lei? E ele vai dizer: Olha, na lei está escrito: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, olhando para ele, disse: Muito bem, segue esta lei e tu viverás. Não se contendo com a resposta de Jesus e tentando se justificar, ele pergunta novamente: Quem é o meu próximo? E é aí que Jesus introduz a parábola do bom samaritano. Jesus vai dizer: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi apanhado por salteadores, que despojando de tudo que ele tinha, o espancaram, deixando meio morto ou quase morto. Pelo mesmo caminho descia um sacerdote, que o avistando passou de longe. Também descia um levita, que vendo o moço caído no chão, também passou de largo. Logo em seguida, descia um samaritano, que ao avistar o moço caído no chão, se encheu de íntima compaixão por ele. Se aproximou, atou as suas feridas, aplicando azeite e vinho, colocando em sua carruagem, levando até uma estalagem. Chegando lá, cuidou das suas feridas. Logo em seguida, no outro dia, partiu, deixando 2 dinheiros com o dono da estalagem, dizendo para ele: Cuida desse moço, e tudo que tu gastar com ele, quando voltar, eu acerto contigo. Jesus, olhando para o escriba, e disse: Quem para você desses 3 é o próximo desse moço que estava caído no chão? Quando você lê esse texto, você vai entender qual é a mensagem que Jesus está querendo passar para o escriba, que era um doutor da lei, um conhecedor da lei. Porque aqui nós temos alguns personagens, e o que nos mais chama a atenção é Jesus usar a figura do samaritano. Porque quando passa o sacerdote e o levita, esses homens judeus religiosos, eles deveriam ter cumprido a lei da caridade, ter atendido à necessidade desse moço que está no chão. Para o escriba, seria vergonhoso ouvir isso da parte de Jesus. O sacerdote que é religioso, o levita que é religioso e não atende esse moço, não aplica ali a lei da caridade. E de repente entra em cena um samaritano. E quando você pega a origem do samaritano, quando você lê lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, você vai ver que o samaritano, na verdade, ele não é um judeu legítimo. Eles são um misto, né? Quando o povo de Deus foi levado cativeiro, foi levado para a Babilônia e o reino do norte levado pelo rei da Síria, e o rei da Síria, ele tentando povoar Samaria novamente, vai pegar os povos que estavam sob o seu governo e vão trazer essas pessoas para habitar em Samaria, e dali começa a surgir o samaritano, que era uma mistura de povo, desses povos pagãos que estão morando em Samaria e que se casam com israelitas ali do Reino do Norte e formam então os chamados samaritanos na Bíblia. Surge o samaritano, daí surge o samaritano. Para o escriba, o samaritano representa alguém que não tem parte na herança de Abraão. Para o escriba, o samaritano é um maldito, é alguém que eles não gostam de se comunicar, é alguém que representa ódio. E é justamente o samaritano que vai parar para atender este homem
que está caído no chão. Quando Jesus conta essa parábola, Jesus está querendo ensinar que aqueles que eram totalmente desprezados pelos judeus que se julgavam legítimo, foi quem parou para atender aquele moço que está caído no chão. Eu já vi outras interpretações deste texto, alguém que compara Jesus como samaritano, dizendo que Jesus é aquele que nos socorre, é aquele que nos atende, é aquele que nos auxilia quando estamos precisando. Mas a intenção de Jesus em contar a parábola do samaritano era, na verdade, quebrar uma barreira que existia entre judeus e samaritano. Lembra quando Jesus vai para Samaria? E ele chega junto ao poço de Jacó e ele encontra uma mulher e ele pede um pouco de água àquela mulher. E ela vai questionar com ele: por que falas comigo sendo tu judeu e eu sou uma mulher samaritana? Sabendo que os judeus não se comunicam com o samaritano. Então, quando Jesus ele conta esta parábola do samaritano, ele está quebrando uma barreira, ele está tentando quebrar uma barreira que tem entre judeus e samaritanos. Quando o escriba ouviu que o samaritano atendeu aquele moço que estava caído no chão, ele ficou perplexo com a interpretação de Jesus.